bom dia, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui da Jovem Pan, de vir aqui aos estúdios, seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada e parabéns ao programa, que sempre está excepcional. Valeu. Doutora, vamos começar a nossa conversa aqui justamente buscando entender um pouco da sua visão em relação a esse enfrentamento do presidente da República com o Tribunal Superior Eleitoral, principalmente nesse momento em que a gente está. No que você acha que vai dar tudo isso? Olha, essa questão de enfrentamento, a gente tem que avaliar, né, o que seria de fato enfrentamento, porque questionar o sistema democrático, que, a meu ver, é um dos pilares mais importantes, né, para a formação da sociedade, ou seja, tudo é resolvido através do voto. Então, questionar a forma, seja em relação ao sistema eletrônico, que se tem que ser a urna atual, se tem que ser com um elemento acoplado para ter uma checagem daquela votação eletrônica, seja em relação a decisões do Supremo Tribunal, que, a meu ver, às vezes extrapola, e muito, né, Fabi, em relação à constitucionalidade. Um exemplo desses são os inquéritos, que, a meu ver, sustento são inconstitucionais. Então, essas questões que são comentadas por qualquer pessoa pública, elas são legítimas. Então, eu acho que tem que avaliar de onde vêm os exageros. Doutora, quando o presidente Jair Bolsonaro trouxe essa questão das urnas eletrônicas, possíveis fraudes, e aí ele disse que ele tinha provas concretas, né? Quando ele apresentou essas provas, muita gente disse, poxa, mas isso não é uma prova concreta, isso é uma mensagem de zap, isso é, enfim, algo que não prova nada. Como que a senhora vê esse momento em que o presidente diz, tenho provas de fraude, de possibilidade de fraude, e o que ele apresentou? A senhora considera que de fato são provas e que a gente tem que ficar com o pé atrás em relação a isso? Eu acho que é um ponto que foi apresentado que merece investigação, né? Lá se teve a informação de que houve um possível, né, hackeamento, uma possível fragilidade do sistema eletrônico. Então, cabe, à Polícia Federal, aos órgãos públicos, o próprio TCE, auxiliar nessa investigação para viabilizar aí sim a informação de que se houve ou não a fragilidade do sistema eletrônico, né? Então, acho que é importante sempre se possibilitar essa prova. E vale lembrar, quando a gente fala de provas, vale lembrar as ações de investigação judicial eleitoral que tratava, né, de disparos de WhatsApp pela campanha do presidente. Ali não teve prova alguma, sequer um print de WhatsApp dizendo que, assim, provando que teve ataque do grupo bolsonarista ao grupo petista. Então, a partir daí, né, numa ação que durou aí 3 anos, a partir daí se indaga o que é prova de fato para o judiciário. Se ali eles se desgastaram, né, durante 3 anos para analisar, quase 3 anos, para analisar se era uma prova ou não, uma matéria jornalística, que, a meu ver, assim, não teve nenhum fundamento, foi uma história contada por uma jornalista que acabou gerando essa ação, porque ele se gastou ali quase 3 anos investigando essa prova e não se gasta o mesmo período, não se aprofunda nas investigações sobre uma denúncia de um possível hackeamento do sistema eletrônico. Por falar nisso, doutora, como é que a senhora observou a recusa do presidente Jair Bolsonaro em comparecer ao depoimento por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nesse processo, né, nesse inquérito que investiga aí este suposto ataque aí às urnas eletrônicas? Olha, se eu fosse ministra, eu jamais faria isso com qualquer presidente da República, independente se é um presidente que eu admiro ou não. Vale lembrar que o presidente Michel Temer, quando teve que prestar um depoimento, e aí sim, por fatos verdadeiramente graves, que se falava de corrupção, claro que hoje a gente já sabe o resultado disso, houve absolvição, mas na época se tinha informações que necessitavam esclarecimento, e ele prestou o depoimento de forma escrita. Então, abrir esse precedente, né, de um presidente ser intimado a comparecer à Polícia Federal, eu não acho saudável. César. Obrigado, doutora. A minha primeira questionamento é, não lhe parece que ao questionar... O Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos em 2018. Ele vem exercendo
as prerrogativas de presidente da República desde então. A minha pergunta é, não te parece que questionar a legitimidade do voto nesse momento, que as pesquisas de opinião indicam que ele está desidratando, pode gerar um caos, sobretudo não só no ordenamento jurídico nacional, mas como no próprio sistema democrático? Como é que a senhora sente essa questão? César, em relação à eleição de 2018, não tem prazo mais para questionar a legalidade ou não das eleições, né? Já se passou muito tempo para se viabilizar isso. Essa é uma pauta do presidente que ele defende, ele questiona o sistema eletrônico das urnas, e ele não está falando em substituir por papel. E eu falo porque eu vi o funcionamento do sistema que ele, inclusive, enquanto deputado federal, propôs a lei foi aprovada e o Supremo Tribunal Federal a declarou inconstitucional, dizendo que poderia se viabilizar o sigilo ao voto. E eu vou te falar como que o sistema funciona. Você vota na urna eletrônica normalmente, acoplado à urna tem uma impressora totalmente fechada num ambiente de acrílico. Então, assim, não tem o toque do eleitor ao voto. Ali, quando ele aperta o Enter, aparece lá o cupom do voto dele, mostrando a votação dele. Se ele verificar que aquilo está condizente com o que ele apertou na urna, ele aperta mais um botão novamente e aquilo cai na urna para uma possível contagem caso algum candidato, algum partido verifique que aquela votação não condiz. Eu trabalho há quase 20 anos, como advogada e na área pública. Participei de diversas eleições. E não é a primeira vez que a gente ouve eleitor reclamando de que eu votei e não aparece meu voto na sessão. É bem comum isso, é bem comum reclamarem. Claro que as pessoas às vezes podem ter votado errado, podem ter verificado, mas eu parto de uma premissa: não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, para o TSE, já que tem certeza absoluta que o sistema eletrônico é o melhor que existe no mundo, por que não possibilitar todas as provas, abrir essa investigação, né? Falam que o presidente ele cometeu crime por divulgar um processo sigiloso. O processo não era sigiloso na época. E é importante que isso venha ao debate público, para que as pessoas se sintam seguras ao votar. Eu sempre falo, a votação é tudo para o país. A partir do voto, a gente determina qual que vai ser a ideologia da sociedade, né? Se a gente vai ter uma sociedade mais progressista ou conservadora, qual que vai ser o preço do arroz, do feijão.